Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Liberty. Eu sou Beth Souza. E eu sou o Pércio Lima. Hoje a gente pode observar, né, com objetividade, com essa necessidade de estudar filosofias, de entender essa parte subjetiva nossa, né? Porque hoje em dia existe essa necessidade de se reconectar, né? Na atualidade a gente pode ver que atualmente, né, cada vez mais as empresas, as multinacionais, empreendedores, liberais, autônomos, enfim, já existe esse movimento, está acontecendo, né? Cada vez mais a gente pode ver, não só pela internet, mas no presencial mesmo, dentro das empresas, dentro de instituições, enfim, na sociedade, existe esse movimento, né? Essa necessidade de melhoria. Uma coisa que a gente pode ver até acompanhando o movimento do marketing, né? De quem precisa de marketing para vendas, enfim. A gente vê que existe eu tenho um vídeo aqui do canal falando disso, do marketing 1.1, 1.0, 2.0, hoje a gente está no 5.0, né? Enfim, que acompanha essa necessidade das pessoas. E essa necessidade de melhoria, né? De adaptação às necessidades das pessoas. E se reconectar é uma necessidade atual. E isso não tem a ver, né, só com produtividade. Apesar de que a gente sabe, por meio, né, do marketing mesmo, da publicidade, que temos provas de como mensurar, de que esse trabalho junto com o subjetivo em relação a emoções, crenças, valores, propósito, melhora sim a produtividade. Mas essa necessidade, ela tem mais a ver com esse retorno à ética e o bem-estar das pessoas, né? Então, a ideia de que o propósito claro, ética, valores, eles não são esses luxos espirituais, apesar de que precisa ter tempo, né, para isso, para voltar a si, mas não deveria ser visto como luxo, né? Mas são elementos, né, fundamentais para a sobrevivência e o sucesso de um negócio ou projeto online, assim como tem sido para a gente, né? Então, começamos afirmando, né, que para as civilizações antigas, a espiritualidade e a ética era parte integral junto, né, assim, da sociedade, junto do trabalho. Por exemplo, o sacerdote, ele era também o administrador, o filósofo era o conselheiro do rei. Então, isso estava dentro das camadas, né, da política, das organizações. Então, era tudo junto, misturado. Não era tão separado como a gente vê hoje, né? De certa forma, na sociedade atual, eles tentam incrementar a religião dentro do Estado, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de filosofia e de questões subjetivas do ser humano, né? Então, a espiritualidade não é para ser um hobby para depois do trabalho, mas ela deveria ser, né, o alicerce da sociedade e do trabalho também. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui de negócio, de pessoas que deram certo trazendo essas coisas que são importantes, né, essa subjetividade que era importante para a pessoa, questão de raiz e tal, e que trazendo para o digital, as pessoas dão certo, né, faz sucesso, porque existe aquela palavrinha legal que a gente queria usar, a autenticidade, né, e tem essa importância para a sociedade, você trazer alguma coisa que preste, né, para as pessoas, tratar as pessoas bem, enfim. Então, o resgate, né, que a gente quer trazer é isso. Então, as filosofias, né, das antigas civilizações e dos povos antigos, a gente pode observar que antes mesmo, né, das civilizações, que era a época em que as organizações, né, das pessoas tinham a escrita, tinha, né, essa linguagem mais desenvolvida, antes mesmo das civilizações, os povos, que eram chamados bárbaros, né, que era o povo que não eram civilizados, digamos assim, eles mesmos já tinham linguagem própria, assim,
linguagem, projeção e pensamento simbólico para essa parte subjetiva, ou que pode-se dizer que era um comportamento religioso, né? Não dá para saber exatamente qual era essa religião, né? É porque a gente quer dar nome às coisas, né? Mas para a época deles era mais natural, né? Não dá para saber o nome, nem se era propriamente uma religião ou se para eles era comum. Mas, por exemplo, há 100 mil anos atrás, né, existiam os ritos funerários, né? As pessoas que eram enterradas com objetos, coisas, em posições específicas, que para eles tinham já um significado simbólico, né? E importante. Então, como está no exemplo aí da foto, já eram os primeiros indícios, né, de rituais, né, entre as pessoas, que para eles eram importantes de alguma forma, que a gente não saberia assim, dizer exatamente, né, os historiadores e tal. Mas um outro exemplo, né, a escultura do Homem-Leão de 40 mil anos atrás, que foi encontrado na caverna da Alemanha, que é a primeira estatueta da história da humanidade, que ele já traz essa simbologia do que seria ou uma força interior, ou um deus para eles, enfim, não dá para saber exatamente o que, porque não tem outras provas, né? Mas já dá para ver que eles tinham essa simbologia presente ali. Vamos dar outro exemplo, né? De para mais ou menos 11 mil anos atrás, no sítio arqueológico de Göbekli Tepe, na Turquia, como um santuário, né, com monumentos, esculturas em pedra, que tinham essa grande importância também para eles, né, de ritual, de o que seria uma religião, algo do tipo. Vamos citar outro exemplo. Lá em Jericó, ali na Suméria, o pessoal tinha a prática da construção dos monumentos, né? Que era até eu ia falar sobre. Esse negócio da ação primitiva, de empilhar pedras, foi o início dessas civilizações, da utilização dos ritos fúnebres como esse momento de passagem, de até introspecção do que foi aquele ser, do que ele trouxe para essa tribo, para essa civilização. Então, assim, tinha outras construções, como muros, essas estátuas muito antigas, e aí indicavam esses primeiros sistemas de crença, que é onde a gente vai iniciar o nosso raciocínio, porque já ocorria essa reflexão interior muito antes de ter a escrita ou algo do gênero. É algo bem primitivo mesmo, né, Beth? Bastante. Então, a gente pode entender, né, que já existia essa necessidade de entender o todo da cosmovisão, como o esotérico mostra, né? Já tinha essa necessidade de ter uma simbologia para com esses sentimentos ou emoções, enfim, práticas espirituais, rituais, tudo que a gente vê no esotérico, né? O esotérico ele vai organizar isso para explicar. Da atitude, né? Do transformar aquela consciência que foi criada em novas ações. Então, para mim não foi tão fácil, assim como não tem sido, né? Quando a gente precisa ter muita responsabilidade nesse lugar de criar consciência, mas tem valor porque é necessário, assim como a gente já falou no começo do vídeo, né? E o efeito prático disso é porque se muda a percepção, vai mudar tudo, como a gente se relaciona com as coisas, como a gente vê as coisas, como o mundo funciona, como as relações funcionam. Então, isso muda a direção, né? Então, para muitas pessoas que talvez se sintam perdidas, as filosofias esotéricas elas podem trazer algumas respostas que vão mudar a direção daquele caminho que você estava indo, né? Então, o efeito prático é exatamente isso. Assim como a gente deu o exemplo do Yang, quando você muda essa percepção, você tem respostas, né? Você cria uma nova realidade. Você vai ter um tanto mais de responsabilidade dentro da sociedade que você atua, né? Porque quando a gente muda a atitude, vai atingir o outro, né? De certa forma. Uhum. Então,
dar um exemplo, né, do evento que eu fui ontem, só falando sobre os super ricos, né, as pessoas que têm muito, detêm muito do dinheiro, que na sociedade, pelo menos aqui no Brasil, né, onde a gente vive, eles não têm essa consciência de ajudar o outro. O Brasil, ele tá, tipo assim, estava atrás do Sudão em relação à doação para a sociedade, de ter esse retorno, e agora passou do Sudão, mas, tipo assim, não existe essa consciência do coletivo, né? Então, o valor não é só pessoal, ele não é só individual. A gente cria consciência sobre o macro, né? Como as coisas funcionam e tal. Enfim, para cada um vai ter. Eu acredito, né, que a gente vive numa sociedade que tem mais gente boa do que gente ruim. Então, é muito possível que isso traga bastante retorno de valor, não só para você, mas para as pessoas ao redor, né? Então, para ti, eu acho que qual seria o maior valor assim das filosofias esotéricas e de efeito prático, assim? Tu falou aí, veio, caramba, um monte de coisa. A primeira coisa, guys, que veio com um valor extraordinário é a responsabilidade do conhecimento. Quando você enxerga que certas pessoas podem ganhar certos tipos de conhecimento, mas que esse conhecimento, né, como se fosse uma semente, ela só pode desabrochar em um certo momento, você compreende que nem todas as pessoas podem saber de tudo naquele momento, entendeu? Que você tem que respeitar e ter uma empatia muito grande sobre como as pessoas elas se desenvolvem e se elas querem se desenvolver para isso. A título de entendimento prático, é como você querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda, entendeu? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Se um dia você foi cabeça dura o suficiente, como eu, a querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda, e ela ficar tão puta, a olhar pra você e falar, porra, cara, eu não quero sua ajuda, caralho, sai daqui, entendeu? Você vai entender como o nível de percepção das pessoas pode afetar profundamente e denegrir, na verdade, porque existe sim certa contribuição que ela vai causar um sol interior naquela pessoa e iluminar todos os mundos dela de uma vez. Então a pessoa, ela, de certa maneira, né, se torna uma iluminada naquele momento com um certo tipo de conhecimento no momento certo, em que faz com que ela deixe de ser, né, fique atrás do Sudão, vamos dizer assim, e comece a querer se movimentar, sair e tornar a realidade a consciência que ela está enxergando daquilo que é de melhor do que ela entende do mundo. Então é aquele negócio. Será que nós realmente estamos fazendo tudo o que é necessário dentro do nosso poder de consciência para transformar a nossa realidade em algo épico, algo maravilhoso, algo que vai fazer com que a sua contribuição ela seja para sempre, nunca esquecida? Eu até me lembro de uma frase do Chico Xavier, que ele diz que a bondade que você faz é o seu advogado para a eternidade. Aí, tratando dessa história de não contribuir, o Brasil, né? A maior parte, vamos dizer assim, né? Então eu sei que nem todo mundo pode contribuir na hora certa ou tem como contribuir. Mas qual é a metodologia da nossa consciência de nós fazermos essa bondade, sermos esse advogado, melhor, termos esse advogado bondoso e fazer com que as nossas contribuições sejam perpétuas, entendeu? Eu acho que dentro do esoterismo das filosofias ocultas, esse é o ápice que eu reconheço. Porque é como se a gente fosse como tem lá no série Dark, né? Um maldito viajante do tempo. As nossas escolhas têm consequências. À medida que a gente vai atirando, né? Entre aspas, atirando as flechas errado, não tendo o foco certo, ou não encarando com coragem nossas batalhas interiores, a quantidade de energia que a gente vai estar ali sedimentando, de aprendizados que vamos ficar em ciclos, é enorme. Entendeu? Eu lembrei de algo agora, dentro das práticas, dos estudos, né? Que as filosofias esotéricas, elas explicam também essa simbologia, né, do que é certo e errado.
que a gente está falando aqui do certo e errado, para cada um é uma coisa, né? Mas nem sempre a pessoa que age de forma não ética se dá mal. Não é bem assim. Não é o que nos foi ensinado. Para o esoterismo, a gente vê de outra forma, né? De outra ótica, inclusive a ponto de entender que tem pessoas que agem com má intenção, digamos assim, pessoas que são, digamos, não muito éticas, que de certa forma elas se dão bem, digamos assim, de forma próspera, de dinheiro, etc. Isso tem uma explicação, né? Do esoterismo vai explicar por que essa pessoa se dá bem. Porque essa forma dual que a gente vê, né? O que é ético, o que não é, para o esotérico, para a espiritualidade, acontece de outra forma, né? É outro mundo. Então, as filosofias esotéricas, elas vão explicar isso. E aí, para cada um, né, vai utilizar da forma que lhe for mais mais conveniente, ética, né? Conveniente, conveniente. eu diria. Porque Então, o jogo é jogado. O tem jogo é até uma frase jogado. na Bíblia, que fala, né, para quem muito é dado, muito é cobrado. Mas para cada um vai ser de um jeito diferente, né? A gente não sabe quando vai ser cobrado, mas a espiritualidade ela funciona de outra forma. Então ela não tem essa lógica que a gente tem só na nossa cabeça, né? Então as filosofias esotéricas elas explicam isso também. E aí juntando isso, né, com o que a gente já falou em relação à filosofia e o trabalho, né, como essa parte subjetiva ajuda e transforma o ato de empreender, não só em relação ao negócio, mas em empreender qualquer projeto, né, na vida. Então, até mesmo pensando, vamos colocar para a nossa chama moderna, né? A nossa eletricidade, a nossa luz, quando a gente trabalha um lugar com um certo ambiente luminoso, ou que tem um certo tipo de cheiro, né? Isso muda completamente aquilo que tem dentro de nós e, objetivamente, né? Se a gente vai gostar daquele lugar ou não. É batata. Você já chegou numa perfumaria que não tinha cheiro, Pet? Me diz aí. Pet, mas é óbvio. Tá bom, vamos colocar num lugar menos óbvio. Sei lá, um varejo. Se você chegar no atacadão, no supermercado, ele vai ter um tipo de cheiro específico, assim como os carros novos, quando a gente compra ou vai lá ver, tem um cheiro específico de carro. Tu sabia que a galera tem uma ciência para fazer o cheiro de cada lugar desse? É bizarro. Eu sabia. É bizarro, guys. Bem, então assim, o empreender, no sentido da essência, ele produz uma série de mudanças no mundo material, né? E são esses trabalhos essenciais que fazem com que o negócio prospere, ou até mesmo você transforme-se, se evolua. Mas a origem de qualquer projeto de intenção interior, seja ela para o bem ou para o mal, né? Porque tem, enfim, conveniências, né? Assim como nós vemos nos estudos esotéricos. Existe uma transformação inóspita no ser. Aquilo que ele procura, também procura ele. Principalmente para quem trabalha sozinho ou numa equipe reduzida, com os impactos e ações que elas precisam ser tempestivos, quase que instantâneos. E aí a pessoa tem que interiorizar, tem que rever conceitos com uma certa agilidade, né? Às vezes, muitas vezes, trabalhar em equipe que não tem muito esse entendimento, é uma equipe nova, e que traga esse sentido de intenção, de propósito para os objetivos a serem construídos. Então, a filosofia, que é essa disciplina do sentido e das práticas esotéricas, elas têm um entendimento muito culto de atenção, imaginação e intenção, e acabam oferecendo uma clareza e uma intenção, eu diria que até uma literatura, para alinhar a ação com o seu propósito, com algo maior do que só um objetivo e a meta. A clareza, a intuição, a leitura, né? Para alinhar com o propósito, quando a gente fala de propósito, né, desmiuçado assim pelo esotérico, né, pelo ocultismo, enfim, ele é sobre o caminhar, sobre criar, sobre fazer,
né? Tem outro vídeo do canal que a gente vai falar sobre magia e criação, criatividade, enfim. Então, filosofia só faz sentido quando ela vem para a prática, realmente, né? Matéria Quando sobre a matéria. pessoa ela conhece, né, suas partes internas, ela consegue estruturar propostas de trabalho que tenham coerência, resiliência e também que constrói essa narrativa própria, que é o principal, assim, que a gente vai, inclusive, estamos vivendo isso aqui no projeto, né? Trazer essa nossa narrativa própria para que o trabalho ele tenha mais sentido, como eu já falei em outros vídeos do canal, que tem essa base, né, que chama dentro do marketing, da propaganda e tal, da construção de marca, que é a base, né, das empresas que ficam longos anos no mercado, é o propósito, né? É a plataforma de marca que chama, né? Então, tudo isso vai servir para ação, né? Essas técnicas de presença, simbologia aplicada, né? Como as marcas, né? Os símbolos, os ritos de passagem, narrativas, né? Com fundamento, e o uso consciente da intuição, elas aumentam a capacidade de inovação, que é o que tantas pessoas falam, né? Inovação, inovação, dentro desse meio, né? Do empreendedorismo e tal. A gente vai conseguir criar uma similaridade desses assuntos de forma muito, muito prática, né? Então, essa tradição, né, do saber interior, ela oferece, né, esses métodos para transformar a motivação em um projeto sustentável, sem perder de vista a ética, né, e o significado de cada coisa. Então, fica para outros vídeos, né? A gente vai entrar nesses assuntos, vai fazer essas conexões. É isso, guys. Se ficou alguma dúvida, comentário, crítica construtiva, escreve aí que a gente vai ler e vai tratar com muito carinho de responder cada uma delas. Se você gostou, né? Então, liberte seu like, liberte seu comentário e a gente convida aqui para vocês tentarem, de certa forma, entender essa ligação e liberte novos horizontes.